boa noite. Sou Luana. Tatiele, Karine, Reviane, Tamara. A gente vai hoje apresentar o trabalho que a gente veio fazendo pesquisas ao longo do semestre da disciplina de Fundamentos de Metodologias de Educação Infantil. a gente vai fazer um teatro de forma lúdica para abordar todos esses conteúdos que a gente estudou. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje, nossa aula, eu vou propor uma atividade diferente. O que será? Vocês já sabem que a escola está organizando uma semana de seminários para compartilhar conhecimentos históricos. E a nossa turma ficou encarregada de falar sobre contribuições de grandes pensadores da educação infantil. Nossa, que legal! Gostei! Os autores que eu selecionei são o Comênius, Rousseau, Froebel, Montessor, Durkheim e Piaget. Vocês devem se reunir e elaborar uma pesquisa, falando um pouco da contribuição de cada autor. Em grupo, podem selecionar imagens e apresentação. Vai ser no auditório da escola e os demais alunos da escola vão assistir. Nossa, que nervoso! Prof, nós vamos ficar envergonhados. Calma, podem ficar tranquilos, pois vai ser muito agradável. Essa troca de conhecimento. Vocês podem ficar bem à vontade para falar e eu vou estar lá no palco com vocês para ajudar nesse desafio que foi proposto. Aí sim! Que legal, prof! Não vemos a hora de fazer a pesquisa. Dias depois chega o tão esperado dia da apresentação. Bom dia, pessoal aqui presente! É uma honra para nós estarmos aqui e compartilhar um pouco do nosso aprendizado nesta semana sobre as contribuições de grandes pensadores da educação infantil. Os alunos hoje vão falar um pouco sobre 6 autores e no final das apresentações eu farei uma observação sobre o assunto. E para começar os trabalhos, eu vou chamar a colega Reviane. O primeiro autor é o Jean Amonis Comenius, esse da imagem ao lado. Ele foi um bispo protestante da Igreja Morávia, educador, cientista e escritor tcheco. Como pedagogo, é considerado o fundador da didática moderna. Ele defendia uma educação mais igualitária, baseada no diálogo, onde não se fazia punições, proporcionando um ambiente agradável e desenvolvendo a aprendizagem através da construção de saber. Comênius acreditava no seu conhecimento e estimulava o raciocínio lógico e o interesse científico, proporcionando a forma religiosa, social, política, racional, moral e afetiva. Considerava também que deveria ser incentivado desde a infância que a criança tivesse informação de tudo. Dessa forma, teria a oportunidade de se desenvolver em um vasto campo de conhecimento. Agora eu vou chamar a aluna Karine. É Jean-Jacques Rousseau, esse da imagem ao lado. Foi um importante filósofo, teórico, político, escritor e compositor autodidata suíço. Mas ele também deixou muitas contribuições para a educação infantil. Rousseau tinha uma metodologia de desenvolvimento da criança, ou seja, a educação deveria ser e aprender a exercer sua liberdade. O educador baseava-se no respeito natural da criança e de sua evolução. Defendia a educação ministrada pelos adultos que o rodeavam e que também fosse fruto do mérito democrático de seus pensamentos, com ampla capacidade para o amplo desenvolvimento infantil, e valorizava o que a criança era capaz de observar e não só o que ela deveria ter autorização de aprender. Agora, vou chamar a nossa colega Tatiele. O terceiro autor é Emile Durkheim, como esse da foto ao lado. Ele foi um sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo francês. Nossa,
Ele foi muita coisa mesmo. Em uma de suas obras, o autor diz: todas as maneiras de ser, fazer, pensar e agir devem ser compartilhadas coletivamente. Variam de cultura para cultura e têm como a base moral social, estabelecendo um conjunto de regras e determinando o que é certo ou errado, permitido ou proibido. Assim, ele salienta que um indivíduo age orientado por valores, objetivos e emoções. É necessário que o sentido de uma ação seja compartilhado por um grupo ou pessoas da comunidade e que a obediência baseada através das leis, estudos e normas estabelecidas em sociedade, daí a importância do aprendizado desde os primeiros anos de vida. Agora vou chamar a colega Tamara. O quarto autor é Jean-William Fritz Piaget, este que aparece na imagem. Ele foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. Para Jean Piaget, o corpo da educação é um meio de transformações decorrentes das melhorias que a educação transforma o conhecimento, em inovações destinando o interesse de aprender e desenvolver o raciocínio. O papel do docente dentro da educação é o desenvolvimento de compreensão à criança, entendendo o que se passa na cabeça de uma criança. Retomando agora com a aluna Reviane e o quinto autor. O quinto autor é Friedrich Wilhelm Augusto Froebel, esse da imagem ao lado. Foi um pedagogo e pedagogista alemão com raízes na escola Pestalozzi. Foi um fundador do primeiro jardim de infância. Froebel, que acreditava que as crianças primeiramente deveriam conhecer todas as partes do seu corpo para então conhecer todo o resto. Ou seja, tudo aquilo que envolvesse movimentos inspirados pelo amor e pela naturalidade, tendo como ideia principal os brinquedos com atividades lúdicas e destacando também o aprender da família e seus significados. Defendia a ideia da educação sem regras, pois sem a obrigação acreditava que as crianças fossem se desenvolvendo de maneira espontânea, de acordo com o interesse de cada um e adquiriam um progresso através da prática. Chamo agora novamente a colega Tatiele com a sexta autora. A sexta autora é Maria Tecla Artemisia Montessori, essa aqui da imagem do lado. Foi uma educadora médica, ficou muito conhecida pelo método educativo no qual leva o seu sobrenome, Montessori, que é muito utilizado em escolas públicas e particulares. Montessori acreditava que criança é um ser livre, onde através de suas próprias experiências ela pode se autoeducar e autodisciplinar. Defendia atividades que ajudassem o movimento e toque, porque ele acreditava que nesta fase a criança desenvolvia o intelecto pelas mãos, explorando os objetos, vários aspectos como a cor, tamanho, forma, peso, cheiro, entre outros. Ela agrega objetos do dia a dia para a aprendizagem das crianças. Utilizava materiais como jogos sensoriais, visão, material dourado, associação e atenção, encaixes para associação a formas geométricas. Atividades para que as crianças desenvolvessem a noção em relação aos cuidados deles próprios e do ambiente em que estão. Ela permitiu um olhar científico à educação, fundamentado em observações empíricas, pois, observando a criança apenas uma vez, o educador seria capaz de refletir sobre como auxiliar e ajudar no desenvolvimento de uma criança. Uma das contribuições mais importantes de Montessori foi a adaptação de cadeiras, mesas e objetos de acordo com o tamanho das crianças. Estou muito contente com os dados que vocês coletaram. Estão de parabéns! E para finalizar esse estudo, eu gostaria de contar um pouco da história da educação infantil, onde todas as contribuições destes autores e de muito mais que não foram citados hoje fizeram uma diferença nesse processo. A concepção de infância
é uma construção social. Percebe-se isso ao longo dos anos. No início, a criança e sua infância não eram reconhecidos, e muito menos vistos pelos homens, eram simplesmente ignoradas. Não existia um sentimento à infância, tendo como uma das principais causadoras por essa injustiça a mortalidade infantil, que era muito forte naquele tempo. Após uma passagem de tempo, as crianças começaram a ser vistas como adultos, pois se vestiam de forma semelhante e faziam as mesmas coisas que os adultos, inclusive o trabalho. Não era priorizado o estudo, ou então que as crianças apenas brincassem durante a sua infância. No início da modernidade, que as crianças passaram a ser cuidadas e vistas como elas realmente são, seres humanos frágeis, e começou a se pensar nos direitos que elas deveriam ter. A assistência das crianças começou quando as mães começaram a trabalhar fora. A necessidade de algum local que pudesse cuidar das crianças nesse período, onde o objetivo era de cuidar, higienizar essas crianças quando necessário e mantê-los alimentados. Não se preocupavam no aprendizado dessas crianças. Com o decorrer dos anos, foi-se adquirindo direitos com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ECA, com a consolidação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assegurando o acesso das crianças de 0 a 6 anos na escola e com a fundamentação da escola infantil, onde se deixam de existir as creches assistencialistas para a iniciação à escola. Todos os autores falados anteriormente já vinham há muitos anos fundamentando o que temos hoje, e todos devemos lutar para que esses direitos não sejam perdidos e que, pelo contrário, que sejam cada vez mais ampliados e melhorados. Nossa, que legal, prof! Eu espero que todos tenham gostado da nossa apresentação. E até a próxima. Obrigado, pessoal! Obrigado!